Segunda-feira, 26 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nessa segunda-feira da 21ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje começamos as 7 maldições de Jesus sobre escribas e fariseus conjuntamente. Na passagem paralela, Lucas anota só 6, repartidas por igual entre uns e outros e separadamente. De fato, boa parte dos letrados ou escribas, isto é, rabinos, teólogos, juristas ou doutores da lei mosaica, pertencem ao grupo dos fariseus. As 3 primeiras imprecações de Jesus a escribas e fariseus, segundo Mateus, constituem o texto evangélico de hoje. Referem-se à atitude dos mesmos perante o reino de Deus, o proselitismo e os juramentos, respectivamente. O denominador comum dessas maldições, como das restantes, é a hipocrisia. Todas começam com um ai de vós, que é um grito de dor e lamentação, indignação e condenação. Nessa parte do Evangelho, Jesus já não exorta a conversão, antes, confrontando-se com hipócritas tão obstinados, condena-os ao seu julgamento messiânico. A primeira ameaça é a mais grave. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino de Deus. Nem entrais vós, nem deixais entrar os que querem. Cristo é a porta e o caminho para o reino de Deus que ele inaugurou. Não aceitar Jesus é auto-excluir-se do reino. Isso fizeram os dirigentes judeus. Mais ainda, devido ao seu legalismo insuportável, desanimavam as pessoas simples no serviço de Deus que predispõe e conduz ao reino. A segunda imprecação refere-se ao nefasto proselitismo dos fariseus. Nas suas viagens apostólicas, encontrou São Paulo muitos dos seus prosélitos. Eram pagãos convertidos à fé judaica e circuncidados. Intoxicados de legalismo rabínico, costumavam ser fanáticos da justificação ou salvação pela observância da lei mosaica. A tal ponto que, catequizados pelos fariseus, divorciavam-se das suas mulheres por razões de pureza legal, pois, segundo os fariseus, era proibido e era impensável que um judeu ou um convertido habitasse sob o mesmo teto de um pagão. A terceira recriminação de Jesus centra-se nos votos e juramentos feitos a Deus que a casuística rabínica tinha desvirtuado por completo mediante fórmulas evasivas. Jurar pelo templo não obriga. Jurar pelo ouro do templo, sim, obriga. Jurar pelo altar, não obriga. Jurar pela oferta que está sobre o altar, sim, obriga. Cristo chama insensatos e cegos a tais guias porque o templo e o altar são maiores que o ouro e a oferta, cujo valor vem precisamente do templo e do altar, que simbolizam e expressam a presença de Deus neles. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, porque Jesus nos ensinou a caminhar com sinceridade diante de Ti e dos irmãos. Reconhecemos humildemente que a nossa religião é com frequência o culto vazio que não te satisfaz.
Os nossos lábios louvam-te, mas o coração está longe. Daí o nosso pouco entusiasmo, generosidade e alegria. Hoje te pedimos perdão. Ajuda-nos, com a tua graça, a expressar na prática o nosso seguimento de Cristo, evitando a separação entre fé e vida, a hipocrisia e a inconsequência entre o pensar, o dizer e o fazer. Assim revelaremos aos nossos irmãos a tua face verdadeira, hoje e sempre. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.